Bom, me chamo Meliane e vou falar sobre a família Adenoviridae. São os adenovírus, né? Vamos falar um pouco sobre as suas características, né? Primeiro, existem cerca de mais de 100 sorotipos desse grupo. Porém, vamos falar em especial dos mais patogênicos para o veterinário, para os animais, né? Lembrando que esses adenovírus pertencem à família Adenoviridae. Agora, entre suas características, podemos realmente dizer que ele é muito patógeno. Lembrando que ele pertence a um grupo de vírus que não possuem uma cápsula, não possuem também um envoltório, né? E também ele é muito resistente ao meio ácido, por exemplo, o ácido do estômago, né? Quando esse vírus chega ao estômago, ele não vai sofrer, ele não vai se destruir, porque ele tem essa resiliência para o meio ácido. Ele tem também uma certa resistência a detergentes, né? Que quer dizer que ele não vai também sofrer destruição quando ele entrar em contato com detergente, muito menos a ambientes secos. Quando ele está em um ambiente seco, ele também consegue resistir. Quanto ao material genético desse vírus, podemos dizer que ele é o DNA linear de fita dupla, e também podemos ressaltar que ele tem uma assimetria icosaédrica. Agora, se ele apresenta toda essa resistência, claramente ele vai ser mais difícil de ser eliminado do organismo, né? Nesse próximo slide, a gente vai falar sobre a replicação do vírus, né, desse vírus. Como é que ocorre? Primeiro, esse vírus precisa entrar em contato com a célula hospedeiro, ou seja, nós temos ali a célula do hospedeiro e temos o vírus. Esse vírus apresenta ali proteínas que estão envolvendo esse vírus, e ele vai chegar e vai se ligar aos receptores das células hospedeiras. Quando ele se liga e faz aí nessa ligação entre vírus e células do hospedeiro, o que vai acontecer, né? Assim que ele adentra essa célula, quando ele basicamente vai acontecer a formação de um endossoma. Esse endossoma, ele envolve o vírus. Só que esse adenovírus, ele consegue romper esse adenossoma e ficar livre ali no citoplasma dessa célula. Claramente, quando ele rompe esse endossoma, ele consegue liberar outras substâncias, né? Substâncias como proteínas e fibras de toxinas, e causam aí a destruição das organelas das células, e também prejudicam a célula de todas as formas. Agora, esse vírus, ele vai mirar em especial ao núcleo. Por quê? Porque quando ele chegar no núcleo, ele vai tomar totalmente a célula. Em que sentido? Esse vírus entra no núcleo, o que ele faz? Faz com que o seu material genético, o seu DNA viral, seja replicado pela célula hospedeira. Ou seja, essa célula já não mais trabalha para o indivíduo, mas sim para o vírus. Olha que interessante, né? Família Adenoviridae, gênero Mastadenovirus, né? Que eles infectam somente mamíferos. E são moderadamente estáveis ao meio ambiente, resistem ao congelamento, a ácidos fracos e a solventes lipídicos, né? Como já foi dito. É inativado a 56 graus por 10 minutos, né? São 2 sorotipos de adenovírus canino, CAV1, que causa hepatite infecciosa canina, e o CAV2, que causa doenças respiratórias. A hepatite infecciosa canina, CAV1, ela é uma doença caracterizada por acometer principalmente animais jovens de 1 a 2 anos de idade. Claro que também pode acometer os mais velhos também, né? Mas só com menos frequência. Devemos observar assim, os sinais clínicos desses animais, né? Que são paralisia, diarreia, sanguinolenta ou não, né? Dores abdominais, febre,
prostração, conjuntivite, sede intensa, certo? Nublação corneana, uveite anterior, dificuldade de locomoção. A gente tem que dar atenção a esses sintomas, né? O vírus é encontrado em todos os tecidos, sendo eliminados em todas as secreções durante a infecção aguda. É altamente resistente à inativação. Essa doença vem nas formas aguda, hiperaguda e crônica, tá? O diagnóstico dessa doença geralmente vem com leucopenia, proteinúria, teste sorológico para adenocorpos da anti-CAV1, radiografia abdominal com o fígado normal ou aumentado, vai apresentar nesses diagnósticos, nesses exames, certo? A transmissão dele é principalmente transmissão via oronasal, através do contato direto com cães infectados por matérias como urina, fezes ou saliva. Outros fatores são a má higienização do local e a queda da imunidade do animal, né? Após a exposição oronasal, o CAV1 replica inicialmente nas tonsilas, de onde se disseminam para os linfonodos regionais e vasos linfáticos. Em locais onde a doença não é controlada com imunização, é provável que muitos cães adquiram o agente, né, até os 2 anos de vida, que eles sofrem infecções ou doenças febril, discreta, ou com faringite ou tonsilite, tá? Essa doença precisa de isolamento do animal e que sua maior e principal prevenção é a vacina, tá? Vamos falar agora da doença respiratória, né? Das doenças respiratórias CAV2. Tanto o adenovírus canino tipo 2 como tipo 1 causam infecções do epitélio respiratório, tá? Porém, o CAV2 é mais presente em cães. É um DNA vírus da família Adenoviridae, causador de laringotraqueite infecciosa em cães e pode ter como reservatório canídeos selvagens também, né? Lobos, raposas. A transmissão é oronasal, através de aerosóis, e o vírus se replica no epitélio nasal, faringe, tonsilas e traqueia. Porém, não fica restrito somente ao trato respiratório superior e atinge também linfonodos e células não ciliadas dos brônquios e pneumócitos do tipo 2. O pico da excreção viral é de 3 a 6 dias e é excretado até 9 dias após a infecção, diminuindo conforme o nível de anticorpos local aumentado, né? O cão não vacinado contra o CAV1 e o CAV2 são suscetíveis à doença. Em casos leves, os sinais devem ser imperceptíveis e moderados, porém, em casos mais sérios, há comprometimento de vias aéreas e pulmão, com bronquites e pneumonias intersticial, reportadas sem infecções experimentais. Os sinais são mais graves quando há coinfecção bacteriana ou viral. A mortalidade já foi observada em filhotes infectados naturalmente. O adenovírus em bovinos são classificados em 10 sorotipos. Estudos sorológicos indicam grande distribuição de AVB em todo o mundo. Não há evidências que a doença em humanos que sejam causadas por AVB. O adenovírus tipo 3 é considerado um dos mais importantes patógenos no trato respiratório de bezerros recém-nascidos. Sinais clínicos incluem pirexia, dificuldade respiratória, secreção nasal e conjuntival. Microscopicamente, a gente pode observar bronquiolite proliferativa, necrose conclusal bronquiolar e colapso alveolar. O diagnóstico é geralmente através de sorologia ou isolamento viral a partir de suaves retais, demonstração de títulos crescentes de anticorpos usado, soroneutralização, gel de H, anticorpos fluorescentes, fixação de complemento e inibição de hemaglutinação.
O adenovírus equino pode causar doença do trato respiratório superior em potros abaixo de 3 meses de idade com imunodeficiência associada, né? A morbidade desses potros é de 10 a 15% e a mortalidade aproxima-se de 100%. Os sinais clínicos incluem tosse, pneumonia, dispneia, conjuntivite e febre. O diagnóstico laboratorial o vírus é isolado em rim, né, de feto equino ou em cultura de células de derme nasal ou ocular do feto equino. Pode ser identificado por microscopia eletrônica ou por testes de imunofluorescência de culturas infectadas em secreções respiratórias e lágrimas. Neutralização viral e teste de inibição em hemaglutinação são usados para detectar presença e a acessão do título de anticorpos. Não há vacinas comerciais disponíveis. Adenovírus de ruminantes silvestres. Aqui no Brasil a gente não tem relatos da ocorrência, tá? Vou só falar aqui que teve algumas causas de mortes de cervideiros de vida livre na Califórnia entre 93 e 94 e mortes esporádicas em 97, tá? Do veado de cauda branca e também em veados no Oregon, em 2002. Foi descrito também no Canadá o cometimento de alces, tá? O veado de cauda branca também, que mostraram susceptibilidade ao vírus inoculado experimental, foi realizado também em bezerros, tá? Que não apresentaram sinais clínicos, lesões ou presença de vírus, demonstrando serem resistentes à infecção por adenovírus de cervideios. Os sinais clínicos apresentados que vieram a óbito devido à doença hemorrágica aguda foram pitialismo, diarreia, convulsões e decúbitos, seguindo de morte. Os animais necropsiados que desenvolveram a doença geralmente apresentaram hemorragia no intestino delgado e grosso, pulmões com edema interlobular marcante, espuma esbranquiçada em brônquios e traqueia, assim como lesões necróticas severas em diversos locais da cavidade oral, na faringe, gengiva, língua, lábio, palato duro, cavidade nasal, mandíbula, maxilar e estômago. Microscopicamente, vasculite aguda com inclusões intranucleares eosinofílicas ou anfofílicas nas células endoteliais foram encontradas na maioria dos casos. Adenovírus aviário. O adenovírus infectam aves domésticas e outras espécies de aves do mundo. Alguns dos dois sorotipos foram associados a doenças respiratórias entéricas, hepatite com corpúsculos de inclusão, síndrome de redução de ovos, atrofia da bolsa fabrícios, síndrome de anemia hemorrágica aplástica. As características: o adenovírus aviário é dividido em 3 grupos: isolado de galinhas, perus, gansos e outros que compartilham um grupo comum de antígeno. Compartilha um grupo de antígeno diferente do primeiro e inclui o vírus da doença do baço marmoreu e iterite hemorrágica em perus. Inclui vírus associado a síndrome de redução de ovos de galinha e pato. É resistente. O adenovírus aviário resiste à inativação por éter, cloroforme, desoxicolato de sódio e tripsina. Algumas linhagens de adenovírus aviário não são inativados pelo álcool fenólico a 2% ou pelo etílico a 50%, mas são inativados pelo álcool absoluto. Então, assim, o que a gente deve observar, que esse trabalho vem falar, é que a vacina, em muitos casos, ela é a melhor solução, né? Então, a vacina, além de ser barata, ela ajuda no combate a essas doenças e ao sofrimento dos animais, né? A gente tem que ficar bem atento e tentar implantar isso no nosso país.